Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Tenho o prazer de estar hoje aqui com a doutora Carolina Corrade, que é médica nutróloga, professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, da parte de nutrologia. E, primeiramente, bem-vinda, Carolina. A ideia é discutir com você um pouco os desafios relativos à nutrição no paciente idoso. Olá, obrigada pelo convite, vai ser um prazer. Então, vamos lá. Para começar, Caroline, assim, a desnutrição é um problema que muitas pessoas enxergam como um problema de pessoas mais pobres que não têm acesso à comida, né? Mas a gente sabe que no idoso esse é um problema bastante comum em todas as classes sociais e existem diversos fatores que contribuem para isso, né? O que você considera como fatores assim fundamentais que podem estar levando a um quadro de desnutrição na população idosa? Existem algumas alterações que são próprias do processo de envelhecimento, né? Então, o idoso ele vai tendo mudanças de paladar, mudanças de olfato. Isso faz com que a aceitação dos alimentos ela fique diferente à medida que o processo de envelhecimento vai acontecendo, né? Também tem uma lentificação do trato gastrointestinal, então o estômago fica mais lento, o intestino fica mais lento. Isso tende a fazer com que o idoso aceite menos os alimentos com proteínas, né? Porque são alimentos que ficam mais tempo dentro do estômago e dão mais uma sensação de empachamento. Então, ele naturalmente, percebendo maior dificuldade de digestão, vai evitando esses alimentos, né? Tende a ficar também uma alimentação mais monótona no idoso. Então, assim, ele muitas vezes não quer mais aquela diversidade, né, de alimentos. Então, com isso, eu tenho menos vitaminas, menos minerais. A questão das carnes, quando sai, acaba saindo a principal fonte de ferro que a gente tem, e também de zinco. Então, esse é outro fator importante. Junte-se a isso a questão das alterações neurológicas e emocionais, que são muito comuns no processo de envelhecimento. Então, o idoso ele vai ficando muitas vezes mais deprimido, tende a evitar os alimentos muitas vezes, nos processos demenciais isso também acontece, né? Então, o risco de desnutrição aumenta muito se tiver uma alteração neurológica ou emocional. A alteração neurológica também tem a questão de deglutição, né? Então, algumas situações de Parkinson, de Alzheimer, o paciente não consegue engolir normalmente. Isso também favorece muito a questão da desnutrição. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse idoso, ele frequentemente tem mais doenças, né? E essas doenças crônicas, elas fazem com que eu gaste mais nutrientes, então eu preciso de mais nutrientes frente a essas doenças, ou eu tenho dificuldade de absorver, então eu tomo esse nutriente, mas ele não fica todo, né, para mim, eu não consigo absorver ele ir para minha corrente sanguínea, porque eu tenho uma doença. Frequentemente tem uso de muitas medicações, e esses medicamentos, eles também vão interferir na absorção. Então, um exemplo clássico é, por exemplo, a metformina, que muitos idosos utilizam para o tratamento da diabetes, e ela interfere na absorção da vitamina B12. Então, se usa metformina, o risco de deficiência de B12 é muito alto, né? Assim como outros medicamentos, omeprazol, que é muito utilizado, né? Também favorece esse risco. Então, é multifatorial esse risco, né? Essa questão da desnutrição do idoso. Ótimo. Então, claro que é importante estar avaliando sempre esses idosos, identificando individualmente o que cada um desses fatores vão contribuir para um quadro nutricional. E porque não adianta você querer falar para ele que ele precisa de mais proteína, precisa de mais vitamina, se tem alguma condição que está impedindo ele de fazer esse uso, né? Ah, Exato. bom, de várias formas, o que você falou aqui acaba impactando o apetite do idoso, né? Então, o idoso muitas vezes ele tem uma falta de apetite, né? Ah, quando você pega a alimentação, vamos dizer, regular, saudável, que é recomendável para a maioria das pessoas, você está falando de produtos normalmente com uma menor densidade energética, né? Quando você pega aqueles produtos que são teoricamente ditos como ruins para a saúde, então alimentos eventualmente industrializados, açúcar, tudo isso daí são produtos de maior valor energético.
Como é que você trabalha isso com o idoso? Porque, teoricamente, um dos maiores problemas do idoso é justamente a deficiência energética, né? Aham, sim. É, principalmente a deficiência proteica, mas a deficiência, porque agora, com essa mudança do perfil de alimentos disponível para a população, a gente acaba vendo no idoso a obesidade também, apesar, né, da questão da redução do apetite, porque estão comendo muitos esses alimentos ultraprocessados. Mas se há o déficit de calorias também, aí a gente tem que buscar oferecer através de alimentos saudáveis também. Então, aumentar as frutas, aumentar os carboidratos integrais, então arroz integral, pães feitos com farinhas integrais. A gente busca aumentar as calorias sempre com saúde, né? E entender, assim, qual que é o ponto do apetite, né, que tá porque às vezes não é só a falta de querer comer, às vezes tem algo mais, muitas vezes tem, né, que está fazendo com que esse idoso não coma. Então, por exemplo, será que esse idoso está envolvido no processo de escolhas dos alimentos? Porque muitas vezes o idoso ele fica à margem dessa questão da escolha e está ali para ele é coma, né? Senta na mesa e coma. E aí ele precisa estar envolvido nesse processo de escolha, né? O que ele quer comer, o que ele está tolerando comer. É uma fase de vida que tem suas particularidades, então eu preciso entender as preferências desse idoso e adequar a dieta a elas. Não adianta, pode falar. Não, tô te ouvindo. Não adianta a gente querer que o idoso coma o que a gente quer, né? A gente precisa entender o que ele está querendo, oferecer alimentos com odor e textura agradável. É claro que isso é importante para todo mundo, mas se eu tenho uma alteração de paladar e de olfato, vai ser mais importante ainda que eu ofereça alimentos gostosos, numa textura que ele vai aceitar, né? Porque é muito comum, vai ficando idoso aí começa a fazer muito pro idoso ser uma papinha sem graça, é um mingauzinho. E aí o idoso naturalmente vai aceitar muito menos aquilo, não é o que ele quer, né? Preciso também estar atento, assim, se não é uma dificuldade de engolir, igual nós falamos, se não é uma boca que está muito seca por causa dos medicamentos que estão sendo usados, e aí ele não quer aqueles alimentos, o pão que eu falei, o arroz, às vezes ele não vai aceitar porque a boca está muito seca. A gente precisa veicular esses nutrientes em preparos mais úmidos, né, que sejam mais agradáveis para ele. Ótimo, muito bom. Bom, outro ponto que você levantou é a questão até de obesidade, né? É muito fácil a gente perceber um idoso que está perdendo peso, que está muito magro, que ele talvez esteja com uma deficiência nutricional, né? Você pode ter uma deficiência nutricional, até energética, num paciente obeso? Podemos, sem dúvida. A gente tem essa mania mesmo de correlacionar o termo desnutrição com uma pessoa muito magrinha, espálida, né? E não é o caso. Desnutrição é se está faltando nutrientes. E esses nutrientes, eles podem ser calorias, podem ser proteínas, podem ser vitaminas e minerais. Frequentemente, nos obesos, há uma desnutrição. Então, há uma deficiência de vitaminas, de minerais e de proteínas, muito frequente. A deficiência energética também pode acontecer no obeso. É claro que, em um certo ponto, a gente até quer uma deficiência energética para o obeso, mesmo idoso. Agora, a deficiência de nutrientes a gente nunca quer, né? E aí precisa ser avaliado para evitar, porque até, inclusive, interfere no processo de emagrecimento, essa deficiência de outros nutrientes, né? O emagrecimento saudável. Ótimo. Bom, a falta de proteínas, a demanda de proteína no idoso, ela é até maior do que no paciente jovem, né? Porque ele tem uma série de perdas que precisam ser repostas, né? E, ao mesmo tempo, vamos dizer, naturalmente, o idoso ele tem uma redução de apetite, então faz que ele come até 30% menos do que numa idade mais jovem, e essa redução seria ainda maior em relação às proteínas pelos fatores que você falou, né, de dificuldades de digestão e tudo isso, né? O que você pode tentar fazer com a alimentação regular, eu não estou falando em suplementação ainda, para tentar otimizar o consumo da proteína?
Ótimo. Aí a gente vai ter que melhorar esses preparos. Então, por exemplo, a carne, que muitas vezes é uma dificuldade a carne ser aceita, né? Se a gente faz essa carne moída, se a gente faz o frango desfiado, né? Se a gente coloca, por exemplo, não está conseguindo comer toda a proteína do almoço em carne, mas a gente troca por um ovo, a gente mistura um queijo na salada. Então, tem que ir buscando formas que ele aceite melhor. Muitas vezes é mudar a forma que está sendo preparada, tá? Por exemplo, sopas, que os idosos gostam muito de sopa e muitas vezes não aceitam a carne ali. Eu posso preparar essa sopa com leite, né? Eu posso usar queijo no preparo dessa sopa, que aí ele vai aceitar melhor, é uma forma. O café da manhã, por exemplo, às vezes ele toma o café com leite, mas põe um pouquinho só de leite, né? E o café é uma forma de a gente aumentar um pouquinho esse leite no café da manhã. Essas pequenas mudanças que a gente vai fazendo já contribuem para aumentar bastante o aporte. Muito bom. Bom, atualmente é cada vez mais comum a adoção de dietas vegetarianas ou mesmo veganas na população em geral, e isso é visto como uma dieta saudável. De fato, ela pode ser muito saudável se bem equilibrada, assim como a alimentação regular, né? Então, ah, mais uma vez, quer dizer, é uma alimentação que, sendo bem feita, ela é muito saudável, né? Mas existem alguns pontos de atenção, e um deles é que os alimentos de origem vegetal, eles têm uma menor densidade energética, um alimento saudável, então você precisa comer uma quantidade maior de alimentos, né? Que tipo de dificuldade se impõe no caso de um idoso, por exemplo? Para um idoso vegetariano, principalmente o idoso vegano, a nossa dificuldade de atingir todas as recomendações ela é maior. Por quê? Por causa da questão do ferro, então eu tiro as principais fontes de ferro. Claro que nós temos fontes vegetais de ferro aí, mas são fontes que não são tão disponíveis, né? Quando elas entram no nosso organismo, a gente não consegue aproveitar todo esse ferro. Então, a principal dificuldade do idoso começa pelo ferro, se for vegetariano, porque não vai ter a carne, tá? Então, frequentemente é um paciente que vai ter que usar uma suplementação de ferro. Pensando em déficit energético, aí a gente vai também ter que ficar muito atento, mas conseguimos muitas vezes colocar batatas, mandioca, macarrão, e aí suprir a necessidade energética. Agora, a necessidade proteica, se for um idoso apenas vegetariano, ou seja, ele aceita, ele come queijo, come leite, né, come iogurte, aí é até relativamente fácil a gente conseguir balancear a questão das proteínas, não é difícil. Agora, quando é vegano, não aceita nenhum alimento de origem animal, atingir essa necessidade de proteínas fica muito mais difícil. Então, vai ter que colocar na dieta muitas leguminosas, então feijões, grão de bico, lentilha, que muitas vezes não fazem parte do cardápio habitual, né? Então, a gente construir esse hábito, né, vai ser muitas vezes mais complexo. Ótimo. E as quantidades costumam ser maiores também, que pode gerar uma dificuldade aí, né? Maiores quantidades para um paciente que já não quer comer grandes quantidades mais, né? Ótimo. Bom, eventualmente, então a gente identifica que está tendo uma falta de proteínas, tentamos fazer os ajustes necessários, mas isso pode não ser suficiente, né? E aí, eventualmente, a gente vai considerar uma suplementação de proteína. Ah, existe uma ideia, assim, até quando você vai numa loja de suplementos, normalmente você vai ver aquelas pessoas musculosas, musculação, então é natural que se faça uma associação dos suplementos de proteína, especialmente, com praticantes de atividade física, com pessoas musculosas. E os idosos, aonde se encaixam nisso? Eu costumo dizer para os meus pacientes idosos que essas lojas de produtos de suplementos, elas deviam ser feitas para eles e não para os jovens que estão, né, na academia querendo ficar musculosos. Porque
Para o jovem, é muito mais fácil atingir essas recomendações através da alimentação, né? Agora, com todas essas particularidades que nós falamos até aqui para o idoso, a suplementação, ela é uma ferramenta extremamente importante, né, nesse contexto. Porque aí, por exemplo, o idoso não está aceitando, né, não está conseguindo comer a carne. Eu consigo dar uma proteína isolada, né? E numa coisinha desse tamanho eu dar o correspondente a um bifão de carne que ele não vai comer, né? E fora que a necessidade dele é muito maior do que a necessidade do jovem, né? Ele precisa de muito mais proteína do que o paciente jovem. Então, esses suplementos, eles são muito importantes. É claro que tem que ter um discernimento, porque hoje tem muita coisa no mercado sem a regulação adequada, né? Então, a gente tem que buscar os suplementos que são adequados e escolher caso a caso o que o nosso idoso está precisando. Então, se é uma deficiência só de proteína, nós podemos pensar numa proteína isolada do soro do leite, por exemplo, o whey protein, que ele tem uma digestão boa para o idoso, né, uma absorção rápida, então interessante usar. Agora, se é um idoso que não está faltando só proteína, está faltando caloria também, aí eu vou buscar suplementos que, além da proteína, tenham o carboidrato junto, né? Se está faltando também outras vitaminas, então ele não está consumindo os vegetais, as frutas, aí eu tenho opções de suplementos que vêm também complexos vitamínicos. Junto à proteína, junto ao carboidrato. Então, é muita coisa que a gente pode usar para melhorar a saúde do idoso com suplementação. Ah, legal. Na verdade, eu falei da suplementação pensando em proteína, mas porque, vamos dizer, normalmente eles aceitam muito bem as vitaminas, os polivitamínicos, produtos nessa linha, né? Agora, os suplementos de proteína costumam ser olhados com um pouco mais de desconfiança, vamos dizer assim, né? Sim. Legal. Bom, falamos bastante aí da deficiência energética e proteica, né? Os macronutrientes, vamos dizer assim. Indo para os micronutrientes, minerais e vitaminas, quais são as principais preocupações com a população idosa? Principais preocupações: cálcio, seria a primeira preocupação, número 1, cálcio. Há uma queda importante do consumo de cálcio, associada a uma necessidade muito mais alta, né? Então, o idoso, quando a gente pega todas as situações especiais de vida, a gestante, o adolescente, o idoso é o que precisa de maior quantidade de cálcio diária, né? Então, cálcio primeiro, por conta do risco de osteoporose associado, vitamina D, pelo mesmo motivo. Então, cai muito esse consumo de vitamina D e eu vou ter um risco de deficiência alto. As vitaminas do complexo B, assim, principalmente a B12, então vai ser a nossa preocupação aí no idoso, que vai estar relacionada tanto ao fato dele comer menos essas proteínas animais, que são fontes importantes de B12, quanto ao fato de ter uma dificuldade maior de absorção da B12, né, quando está mais velho. E outra vitamina que tem outro mineral é o ferro, né, que nós falamos aqui. Frequentemente esse idoso vai ter uma anemia porque não está consumindo todo o ferro que precisa. Muito bom. Bom, então vamos lá, vamos por partes aí. Em relação ao cálcio, a gente pode falar de cálcio e vitamina D, que são duas deficiências que podem estar presentes e que estão muito relacionadas, né? O cálcio ele está associado principalmente a osteoporose, está associado a outros processos fisiológicos também, né? Mas digamos que aí é talvez o ponto-chave do cálcio. E a vitamina D a gente fala dela porque ela está associada ao uso do cálcio, como que aquele cálcio é absorvido e usado, né? Ah, Exatamente. a vitamina D ela é facilmente identificada por meio de exame de sangue, né? E o cálcio? Pois é, o cálcio não, a gente não consegue. Sempre que a gente dosa o cálcio, ele vai vir normal no sangue, na maior parte das vezes, porque nós temos um hormônio que chama paratormônio, que ele, sempre que o cálcio está baixo no sangue, vamos supor, eu não estou comendo todo o cálcio que eu preciso, meu cálcio baixa no sangue. O que o paratormônio faz? Tira cálcio de dentro do osso e joga no sangue.
E é assim que o osso vai ficando mais fraco, né? E que vai acontecendo o processo de osteoporose, que é justamente esse osso que vai ficando poroso, muito fraquinho de tanto perder cálcio, né? Ótimo. E, vamos dizer, como é que você identifica, então, a deficiência do cálcio? Pela história clínica, basicamente, ou tem alguma forma de você estar pensando nessa deficiência? Pela história clínica, né, principalmente, a gente faz na consulta nutrológica o recordatório alimentar, e aí eu consigo ver quanto que o paciente está ingerindo, assim, quantificado mesmo, contadinho, né, de cada mineral. E aí eu vejo quantos miligramas de cálcio está sendo consumido por dia, né? É claro que se esse paciente está comendo menos de 3 fontes de cálcio por dia, 3 fontes importantes, o que são 3 fontes importantes? Leite e derivados. Então, leite, queijo e iogurte. Se ele está comendo menos de 3 fontes, com certeza ele está tendo um déficit de cálcio no dia, né? Nem precisaria de eu fazer essa conta. Mas a gente faz sempre a conta na consulta nutrológica para entender qual que é o déficit real dele e suplementar. Ótimo. E na dúvida, vamos dizer, o excesso, um pequeno excesso de cálcio não é problema. Quer dizer, na dúvida, tomar cálcio. O excesso de cálcio alimentar, então vindo de fontes alimentares, ele não vai causar problemas de jeito nenhum. Então, não nos preocupe em nada. O excesso de cálcio através de suplementação, aí nós não devemos ultrapassar muito por conta de riscos associados aí, principalmente cálculos renais e tudo. Mas, de maneira geral, sim, é uma suplementação segura. Ótimo. Acho que a vitamina D já é um pouco mais fácil esse manejo, porque basicamente você idosa, se estiver baixo, você pode suplementar. Legal. Sim, aí a orientação também da vitamina D é a questão do banho de sol, né? Porque para o idoso, esses banhos de sol, eles são mais fáceis do que para o adulto que está ali ativo no dia a dia, né? Então, para o idoso, muitas vezes é só uma questão de inserir na rotina essa questão, 15 minutinhos de banho de sol, né? De exposição ao sol por dia com pele descoberta, já vai fazer muita diferença para esse aumento da vitamina D. Ótimo. Bom, o zinco. O zinco é um mineral também que é muito pouco falado, mas que está envolvido em uma série de processos, principalmente na formação de proteínas, né? Como um cofator aí da produção de proteínas, né? Primeiro, eu queria que você me explicasse um pouquinho, quer dizer, qual que é a importância do zinco e o que pode ser causado, o que pode acontecer na falta do zinco. Pois é, o zinco é um mineral muito nobre. Ele participa de processos de cicatrização, ele é fundamental na imunidade, que para o idoso, né, faz maior diferença, porque a gente já vai tendo uma perda de imunidade, né, com o processo de envelhecimento. O que eu falei sobre apetite e paladar, o zinco ajuda, né, ele melhora o apetite e paladar. Uma deficiência de zinco, ela pode piorar mais o apetite e paladar. Então, ela nos ajuda na nutrição, além dessa questão do processo de produção de proteínas. Então, o zinco realmente e é uma deficiência que não é incomum. Por quê? Quais são as principais fontes de zinco? De novo, a gente volta na carne vermelha, no frango, nos ovos. Então, exatamente o que o idoso tende a ir comendo menos, né? Então, realmente a gente deve dosar zinco, né? Deve pesquisar essa deficiência de rotina nos idosos e suplementar quando ela existe. Ótimo. Ela se identifica isso por um exame de sangue, vamos dizer, só lembrar de Isso, dosar. sim. Ótimo. Bom, falamos então do cálcio, vitamina D, do zinco. Agora, uma das principais deficiências que a gente vai ver no idoso, que é o ferro, né? O ferro está associado, a falta do ferro está associada à anemia, né? Mas muitas vezes você tem uma falta de ferro, uma perda de ferro que já antecede a anemia, né? Como que você diferencia a deficiência de ferro de um quadro já de anemia? A gente consegue fazer essa diferenciação através dos exames. Então, o exame do hemograma,
que mostra para a gente se tem anemia e qual que é o tipo dessa anemia através de vários parâmetros que tem ali no hemograma. E a gente consegue também fazer um estudo da cinética do ferro. Então, é o ferro, os estoques, como que está o transporte do ferro. Então, o ferro é um mineral que a gente consegue ter uma noção muito boa do que está acontecendo com ele, né? E ter uma noção até de tempo, quando a gente junta o hemograma com esse processo da cinética. Então, não é difícil fazer esse diagnóstico diferencial. É claro que no idoso a gente precisa ter o entendimento de que ele tem maior risco de perdas em função de sangramentos, principalmente do trato gastrointestinal, né? E precisa ser pesquisado ativamente se é um paciente que tem uma deficiência de ferro, né? E, por exemplo, está comendo as fontes de ferro, mas se ele não está comendo, mas tem, então a gente precisa diferenciar para entender e investigar, se for o caso, né? Porque às vezes o problema não está na dieta, está numa perda, né? Vamos chegar nisso ainda. Ainda nos exames que você faz para avaliar o ferro, você fala muito da ferritina, né? O que seria a ferritina? Outros exames que você pode usar aí para dosar o ferro? Tá. A ferritina, ela é o mais importante nessa avaliação, porque ela é o estoque de ferro. Então, primeiro a gente vai utilizando esse estoque quando está faltando ferro, né? Até que só depois eu vou ter uma repercussão lá no hemograma, uma anemia, uma mudança no tamanho das hemácias, que eu também consigo ver através do hemograma. Então, a ferritina seria esse primeiro exame que vai mostrar para a gente quanto de ferro eu tenho em estoque. Tá. Mas a falta de ferritina, ela vai levar a essa redução do estoque, que é medida pela ferritina, ela vai levar a algum tipo de queixa ou sintoma no idoso, ou é só como um fator de risco para vir evoluir com uma anemia? Níveis de ferritina muito baixos podem causar sintomas, tá? Muito baixos, o que a gente considera é menor que 30. Então, se esse estoque está muito baixinho, sim, posso ter queixa de indisposição, dificuldade de energia, falta de ar, os mesmos sintomas lá da anemia ferropriva, só que agora em mais brandos, né, do que quando a anemia está totalmente instalada. Tá. Quando se fala em deficiência, em anemia, a primeira coisa que chama a atenção assim, dos profissionais de saúde é eventualmente algum sangramento, né? Algum risco de sangramento. E aí sempre vamos estar fazendo uma investigação completa, porque isso não é necessariamente, vamos dizer, nutricional o problema, né? Ou seja, pode estar tendo desde lesões oncológicas até outros problemas fisiológicos que vão levando a pequenos sangramentos que podem não ser tão perceptíveis, mas que vão levar a essa perda de ferro, né? Ah, então, assim, o ferro é uma substância que a gente tem que fazer uma investigação um pouco mais ampla, né? O que pode levar a essa deficiência? O sangramento é a primeira coisa que a gente vai considerar, e do ponto de vista nutricional. Ponto de vista nutricional, vai ser principalmente a exclusão dessas fontes animais de proteína da dieta. Então, as carnes vermelhas, né, principalmente as carnes vermelhas, porque se a gente, assim, a deficiência nutricional de ferro para uma pessoa que come carne, ela não vai acontecer. Porque o que a gente precisa de ferro por dia só para manter, se nós não estamos perdendo, então só para manter a nossa necessidade, a gente consegue com uma porção de carne só, então é fácil de atingir, né? Então, se esse paciente come a carne e ele mesmo assim está com uma anemia, uma deficiência, eu tenho sim que pensar em perda, né? Esse paciente está perdendo em algum lugar. Agora, se não tem isso na dieta, se não é constante, se não tem todos os dias a carne, o paciente vegetariano, aí é o paciente que eu vou me preocupar, né? E que tem um risco nutricional mesmo dessa deficiência. Ótimo. Você pode ter pessoas que estejam comendo uma quantidade de ferro, mas que não estejam absorvendo esse ferro? Se for o ferro M, né, que é o ferro que está nas carnes, dificilmente o paciente não vai conseguir, porque ele é muito mais fácil de absorver, tá? Agora, eu tenho situações especiais, né? Um paciente que já fez uma cirurgia bariátrica. Aí sim, esse paciente ele pode comer o ferro e não vai conseguir absorver.
um paciente que tem uma doença inflamatória intestinal. Então, eu já vou ter que pensar em doenças acometendo o trato gastrointestinal para essa absorção não estar acontecendo. Agora, se é um paciente que não tem essas doenças, não, eu não espero que aconteça. Ótimo. Bom, acho que o último grupo de micronutrientes que a gente tem uma preocupação maior que eu queria discutir com você é as vitaminas do complexo B. Né? Qual que é a importância dessas vitaminas e o que elas fazem? As vitaminas do complexo B, elas são cofatores, né? Elas participam de várias reações químicas nossas de produção de célula, produção de energia, manutenção da saúde geral dos órgãos. Então, são vitaminas essenciais, né? A gente tem, por exemplo, a vitamina B1, que é a tiamina, que a deficiência dela ela causa, por exemplo, demência, né? Então, questões neurológicas é muito comum também. Então, dentre as vitaminas do complexo B, a que a gente precisa de maior quantidade no dia é a vitamina B12. Então, de maneira geral, todas elas vão agir, né, em vários pontos do nosso metabolismo. Agora, a B12 especificamente, ela pega toda essa gama do complexo B de onde que ele vai agir, porque ela tem ação no funcionamento neurológico, então na questão cognitiva, a deficiência dela pode causar depressão, pode causar demência. Outra coisa que acontece com a vitamina B12 é anemia também. Então, outro tipo de anemia, se há deficiência de vitamina B12, vai acontecer. Fraqueza, né? Dificuldades, as dormências, né? Muitas vezes o idoso queixa muitas dormências em pernas. E as pessoas, é normal, normal. Não, não é normal, né? E muitas vezes é deficiência de vitamina B12. Até casos mais graves em que o paciente realmente não consegue nem se mover, fica restrito ali na cama, não consegue nem ficar em pé, tamanha a deficiência da B12 e o complexo B de forma geral. Ótimo. E você dosa essas vitaminas num exame de sangue? O que você costuma pedir num exame de sangue para avaliar as vitaminas de complexo B? A gente precisa dosar de rotina somente a B12, tá? As outras vitaminas do complexo B vai ser só se há suspeitas específicas. Então, por exemplo, um paciente idoso que bebe muita bebida alcoólica, né? Então, geralmente as outras a gente não dosa de rotina, B6, B3, B1, a gente só em situações específicas. A B12 sempre dosamos e é importante que a B12 seja dosada junto com a homocisteína, porque às vezes o nível de B12 está normal, mas o de homocisteína está elevado, já mostrando que já está faltando vitamina B12 e eu tenho que repor. Ótimo. Bom, aí você já falou de algumas situações, né? Então, alcoolismo, cirurgia bariátrica foi uma outra condição que você falou, uso de polimedicamentos, diabéticos, né? Então, uso de metformina. Que outras condições que você considera mais importantes, assim, que vão de fato afetar o metabolismo, a condição nutricional do idoso? Gastrites, né, que são muito frequentes, então podem alterar essa absorção se eu tenho uma gastrite mais sintomática, que está mais ativa ali, então principalmente para a questão da B12, porque eu preciso de uma produção de ácido clorídrico normal ali dentro do estômago para absorver a B12. O uso de omeprazol, tá, de rotina, então assim, esse uso desordenado, que continua sendo usado continuamente, como o omeprazol diminui esse ácido dentro do estômago, ele pode favorecer a dificuldade de absorver todos os nutrientes de maneira geral, porque o ácido está ali por um motivo, né? Nós precisamos dele para a digestão. E se eu não tenho esse ácido, porque eu estou suprimindo ele com o omeprazol, eu posso ter impacto na absorção de forma geral. Ótimo. Então, acho que eu fiz essa pergunta mais para lembrar que, assim, né, nem todo idoso tem que ser visto da mesma forma, né? Então, essas especificidades do ponto de vista nutricional pode fazer toda a diferença, né? Legal. Em relação a muitos idosos fazem uso de muitos medicamentos, o que a gente chama de polifarmácia, às vezes 5, 6 medicamentos, até mais, né?
Então, obviamente, quando a gente fala para tomar mais um suplemento, no fundo, para o idoso é mais um medicamento que ele tem que tomar, né? Não vai diferenciar tanto o que é o medicamento e o que é o suplemento, é mais um comprimidinho ali para ele, né? A gente já está falando aí da proteína, falamos de alguns grupos aí de vitaminas. E aí entra uma coisa que é bem atrativa, são os polivitamínicos, né? Como você considera, vamos dizer, usar um polivitamínico, que você vai estar dando um monte de coisa, talvez coisas em excesso, de uma suplementação, vamos dizer, mais personalizada, mas que eventualmente vai envolver o uso de mais comprimidos, mais substâncias ali, né? A questão com os polivitamínicos é que o mais frequente é que eles tenham tudo muito pouco. Então, o idoso vai tomar ali pequenas quantidades de uma série de coisas que muitas vezes ele já está até conseguindo pela alimentação dele diária, e o que realmente precisa, ele vai continuar sem atingir. Porque esses polivitamínicos, eles são feitos para serem vendidos ali livremente nas farmácias, né? Assim como esses outros suplementos de venda livre. Então, existe uma quantidade máxima que o produtor pode colocar para que a venda continue sendo livre, né? Não esteja atrás do balcão. Então, o que acontece é uma falsa sensação de que se está protegido, se está tratando, né, e prevenindo os distúrbios nutricionais, quando, na verdade, isso não está acontecendo. A gente precisa dar o que realmente está faltando, né? E em doses que... Então, por exemplo, é muito comum nesses polivitamínicos, nós mencionamos a vitamina D. Vir lá 100 unidades de vitamina D. A quantidade para reposição de vitamina D é 7.000 unidades por dia, né? Então, essas 100 unidades, 400 que sejam, quando vem muito, elas não vão fazer a menor diferença, vão manter a deficiência. Ótimo. Legal, Carolina. Acho que a ideia da discussão aqui um pouco era primeiro chamar a atenção para esse problema nutricional por alguns motivos. Primeiro que muitas pessoas veem a nutrição como uma coisa que você está fazendo pensando no futuro, né? E no idoso não, você está pensando no presente, de fato, né? Quer dizer, tem muitas alterações nutricionais e muitas condições de saúde, como você mostrou aqui, que podem ser melhoradas ah, uma vez que você esteja com um quadro nutricional bem equilibrado, né? Inclusive quadros agudos, como infecções respiratórias, infecções em gerais, né? Que podem ser melhorados através de um quadro de infecção. Osteoporose, que é uma doença silenciosa, ou seja, o idoso não está vendo aquilo acontecer, mas pode levar a uma fratura. A perda de ferro, que tende a ser já um pouco mais fácil de identificar e de ir atrás dos problemas, né? Mas legal, acho que era um pouco esse o objetivo que a gente queria ter aqui nessa discussão. Queria te agradecer pela disponibilidade, acho que foi bem válido aí tudo que a gente conversou. Obrigada, fico à disposição. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Caroline.